Boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas dessa tarde, com a presença da Dani Pias. Ela é personal trainer e atleta de fisiculturismo. O tema de hoje é inspirado na Dani e como a musculação pode transformar vidas. Seja muito bem-vinda, Dani. Boa tarde, muito obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui. Dani, começa contando um pouquinho então sobre a tua trajetória, né? O que te levou a gostar tanto da musculação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, sou formada em economia, trabalhava no administrativo e quando eu passei no mestrado para economia e comecei a ter crise de ansiedade, eu tinha passado por algumas fases difíceis, comecei a ter crise de ansiedade, procurei um psicólogo e na época ele sugeriu que eu tomasse um ansiolítico. E eu disse para ele que eu não queria, eu queria tentar não tomar remédio. E aí ele me sugeriu, não, então vamos tentar uma atividade física. Eu, como todo mundo, não gostava de academia, já tinha tentado fazer algumas vezes e não tinha desistido. E aí eu disse, tá, vou ir para uma academia, né? Vamos ver. E aí eu comecei a ir e aos pouquinhos eu fui me apaixonando, assim. Fui conhecendo mais, me envolvendo e me apaixonei pela musculação. E em que momento, então, entrou a tua vontade de participar de concursos, né? Ali no fisiculturismo. Então, assim, o que eu sempre gostei mais na musculação foi do desafio. A musculação, ela nos estimula, assim, a colocar um pouquinho mais de peso, a tentar fazer mais uma série, mais uma repetição. E houve um momento, eu tinha começado a treinar, eu tinha uns 4 meses, troquei de academia, conheci um professor que fazia muito isso, assim, ele botava um pouquinho mais de peso e dizia, não, eu sei que tu consegue, vamos. E eu comecei a me envolver mais, gostar muito. Quando, quando eu conheci, quando eu vi os primeiros fisiculturistas, assim, eu achei isso, achei muito interessante isso, assim, o nível que eles chegavam, o nível de condicionamento e tudo mais. E aí eu fui pensando, será que dá? Será que não dá? Aí, conversando com outras pessoas, conheci pessoalmente alguns da cidade, assim, colegas, aí comecei a me interessar, gostei, comecei a seguir as pessoas, os fisiculturistas mais conhecidos, e fui me envolvendo com o esporte. Só um pouquinho o cabelo assim, pro ladinho, pra não pegar. Isso. Dani, então tu já tem uma trajetória de quanto tempo, mais ou menos, nessa área? Treinando 7 anos e meio. Faz 7 anos e meio que eu comecei a treinar. Mas competi mesmo no fisiculturismo foi em 2023 a primeira vez, tá fazendo 2 anos. Eu quero que tu fale um pouquinho pra gente, então, como foi o teu último campeonato? E eu já sei que tem um próximo campeonato, né? E tu já está te preparando. Fala pra gente também. Assim, o ano passado, o primeiro ano que eu competi foi em 2023, participei de um campeonato e depois fiquei um tempo só treinando e fazendo dieta. Aí o ano passado a gente tinha o primeiro objetivo no início do ano, em março, que era um campeonato da NPC, uma federação. Eu fui, participei, fiquei em 4º lugar. E nesse campeonato o meu treinador disse, olha, pelas tuas características eu acho que tu ia gostar bastante da IFBB. Tem um perfil um pouco mais delicado, traz um pouco mais de beleza. E aí ele disse, não, quer tentar? Eu disse, não, vamos tentar. E aí ele me comentou que o Campeonato Gaúcho era através da IFBB e tudo mais. Aí, nisso, no mês seguinte já tinha da IFBB. Então, eu segui em preparação, mais um mês. Participei do estreantes da IFBB. Foi onde eu ganhei primeiro lugar, nas 2 categorias que eu participei. E aí, ele se empolgou bastante e disse, não, ganhou no estreantes, tem que ir pro Campeonato Gaúcho. Aí, a gente seguiu em preparação. Foi então que veio, em abril eu competi, em maio teve as enchentes. Aí foi a fase mais difícil, assim, que eu vivi até o momento no fisiculturismo. Mas aí fiquei ainda
maio, junho, julho, mais 2 meses, foi em julho, se eu não me engano, do ano passado. E fui pro Campeonato Gaúcho. Aí consegui ganhar de novo o Campeonato Gaúcho. Agora, a meta esse ano é manter no primeiro lugar no Gaúcho e conseguir conquistar o overall, que é o prêmio de todas as... Porque, assim, mesmo a minha categoria, biquíni, ela é dividida em vários... por idade, tem a Master, que é uma das categorias que eu participo, e por altura. Eu participo até 1,66, a minha altura é 1,65. Então, eu ganhei o primeiro lugar nas duas. E aí, agora eu quero ganhar também o overall, que é de todas. E como são esses preparativos, né? A gente sabe que tem um tempo, tem alimentação, tem que ter cuidado, a musculação, né? Mas eu queria que tu trouxesse mais detalhes desse condicionamento que vocês ficam durante esse período. Uhum. É assim, ó. Normalmente a gente entra em preparação. Dieta e treino a gente mantém sempre, né? E o meu treinador, ele tem uma característica de a dieta do ano inteiro ser bastante restrita, assim. A gente não foca só nos últimos meses. É um ano inteiro pensando nos campeonatos. Então, o ano inteiro eu faço uma dieta bem controlada, principalmente gestão de carboidratos. E quando a gente chega ali 3 meses... tem algum campeonato em vista. 3 meses, no máximo 4 meses antes, a gente começa a preparação. Esse campeonato, eu pedi para ele começar antes. Comecei com 4 meses antes. Porque eu queria ter mais tempo mesmo e fazer um preparo melhor. Mas é normalmente isso. 2, 3 meses antes a gente começa a preparação. Aí sim, normalmente zero carboidrato alguns dias, tem carboidrato em outros. Hoje, por exemplo, falta 1 mês e meio, praticamente, para o próximo campeonato. Então, eu já zero carboidrato vários dias. Aí, de 5 em 5 dias, eu como um pouquinho de arroz. É bem restrito, assim. E aí, mais 1 semana antes do campeonato, claro, nesse período ele começa a ajustar mais frequente. Eu começo a mandar para ele de 15 em 15 dias, 1 vez por semana. E aí, pertinho do campeonato, no mínimo 1 vez por semana, todos os dias, começa a ficar assim. Na semana, 1 semana antes, a gente começa a desidratar, a superidratar para depois desidratar. Então, num domingo antes do campeonato, eu começo a tomar 10 litros de água. Aí, aí depois diminui para 8 litros no outro dia, 6 litros, 4, 2. No dia do campeonato a gente só molha a boca. E aí faz toda a desidratação, assim, tem todo um preparo. Os treinos não mudam muito de uma época para outra, mas naturalmente, quando começa a diminuir a comida ou até mesmo na fase de desidratação, o treino começa a reduzir, né? O peso ou o volume de treino, a gente dá uma reduzida por não conseguir mesmo. O treino continua o mesmo, mas a gente naturalmente não consegue dar conta de tanto. E eu queria até aproveitar e falar sobre as dificuldades. Eu acredito que essa parte também se encaixa nas dificuldades do fisiculturismo, né? Assim, no início, quando a gente começa no fisiculturismo, eu acredito que essa seja uma dificuldade, assim. Os treinos, controlar a alimentação. A alimentação, claro, né? A gente tem algumas vontades, mas com o passar do tempo, tu tem um objetivo, um foco, e fica mais fácil de manter a cabeça no lugar e não ceder, assim. Mas eu acho que a parte mais difícil é o convívio com outras pessoas, tu ter aniversários para ir, coisas do tipo, e chegar e dizer, não vou comer, não posso comer. E aí as pessoas sempre querem que tu, não, mas só um pedacinho. Uhum. Acho que essa é uma parte difícil. Às vezes tem muita gente que consegue ir, vai num aniversário numa pizzaria e não comer pizza. Eu prefiro não ir. Pra garantir. Porque eu posso até ir e não comer, mas eu normalmente fico meio mal-humorada, fico com muita vontade, fico passando vontade. Então, eu dou uma reduzida, assim. Só vou em aniversários quando é da família,
Normalmente, o ano passado e esse ano, o aniversário do meu noivo e o meu, eu passei em preparação, então, assim, não comi nada nos aniversários. Mas como é nosso, a gente consegue fazer um galeto, coisas do tipo, coisas que eu posso comer. Aí só não como os doces, tudo mais. Então, mas eu acho que a maior dificuldade, além disso, de tu não conseguir muito socializar, às vezes as pessoas te cobram, amigos, assim, porque não tá saindo junto, porque não tá. E, e a cabeça, assim, tu saber o porquê que tu tá fazendo aquilo ali, porque o que que acontece? Não é só ah, o treino e dieta é uma coisa que a gente já faz naturalmente o ano inteiro. Mas a gente tem um gasto muito grande, a gente abre mão de muitas coisas, às vezes até mesmo de adquirir muitas coisas para investir naquilo ali. E aí a gente tem que gostar muito assim, do fisiculturismo, tem que querer muito para investir o tempo que a gente investe, o financeiro que a gente investe, a saúde muitas vezes. Então acho que essa é. E aí, durante a preparação, ter a cabeça fria de olhar para tudo isso que tu está abrindo mão e dizer, não, mas eu quero aquilo ali. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Dani, tu comentou também sobre o início, né? Que tu tinha dúvida se tu ia conseguir. Quais eram essas barreiras que tu tinha em mente e que tu conseguiu superar? Então, antes de... Quando eu passei a gostar do fisiculturismo e pensei em... quem sabe eu posso competir? Aí eu fui atrás de um treinador. Foi até uma das primeiras coisas que eu disse para ele. Eu tenho muita vontade de competir, acho o fisiculturismo sensacional, mas eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune, né? E, e eu tava com 35 anos. Eu já tenho 35 anos. Eu, sinceramente, acho que nem dá, eu disse pra ele. Mas eu tenho vontade. E aí eu comecei a treinar com ele e tudo mais. Quando fechei 3 meses, tinha que renovar. Eu fui lá, conheci ele pessoalmente. Perguntei se eu poderia treinar na academia dele. Ele disse sim. E aí ele já queria aproveitar e ver o meu físico pessoalmente. E aí ele me olhou e disse, olha, tu tem todo o perfil de biquíni, de uma atleta biquíni. Se tu quiser, a gente faz. Eu disse, quero, óbvio que sim. E aí um mês depois, mais ou menos, um mês não, desculpa, uma semana, 2 no máximo, ele me chamou, ó, tem um campeonato pra gente ir. E aí foi onde eu comecei. Mas o meu medo era porque hoje o que que o lúpus causa em mim? Dor articular, inflamação nas articulações. Então, claro, eu tô tomando remédio, não sinto tanto. Só se eu me estresso, eu tenho um pico de estresse muito grande. Aí eu sinto, a primeira coisa que eu sinto é nos dedos, joelho. Então, nunca, acho que uma ou 2 vezes eu deixei de treinar por causa da dor. Muito poucas vezes mesmo. Mas incomoda. E aí eu tinha um pouco de medo. Tinha medo também de que afetasse outros órgãos, porque o lúpus pode afetar. E também, com 35 anos, a gente sabe que o rendimento não é tanto. Pegar uma pessoa com 20, 22 anos, um mês de treino, ela vai dar muito mais resultado que uma pessoa depois dos 30. Então, eu tinha essa insegurança. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tem dado tudo certo. Que bom! E foi mais um motivo de superação, né, Dani? Verdade. Dani, a gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Dani Pias. Ela é personal trainer e ela é campeã gaúcha de fisiculturismo. A gente está conversando aqui sobre várias coisas, né, Dani? Tu está falando um pouquinho da tua trajetória e, por último, agora tu estava falando da tua superação, né? E a gente sabe que, como personal, tu tem desenvolvido um trabalho bem bacana também, né, Dani? E eu queria que tu falasse então um pouquinho, então, como tu ajuda essas pessoas que chegam sem motivação, mas que querem ter uma transformação? Assim, a musculação para mim, ela eu não busquei a musculação por estética.
eu não sabia que eu precisava tanto disso. Eu precisava para minha estética, porque quando eu fui para academia, eu fui por baixa autoestima e crises de ansiedade que eu estava tendo. Então, mas eu não me dava conta que eu tinha uma autoestima tão baixa. E, e hoje, um aluno entra pro meu time, eu converso muito. Até durante os treinos eu converso muito. E eu acabo identificando quais são as dificuldades, quais são os problemas daquela pessoa. Muita gente tem ansiedade e não se dá conta, tem baixa autoestima e não percebe o quanto isso afeta a sua vida. E quando eu fui para musculação, comecei a treinar, o quanto isso, até pelo fato da musculação ser um desafio, nos desafiar diariamente e a gente conseguir superar, começa a perceber, poxa, mas eu consigo. Nossa, eu não sabia que eu tinha tanta força. Se eu consigo fazer isso aqui, quantas outras coisas eu não estou tentando porque eu acho que eu não consigo? Então, eu tento entender as pessoas, olhar o lado delas. Tem muito colega, tem muito profissional que diz assim que o educador físico, o profissional de educação física, não é psicólogo. Mas eu acho que a gente acaba tendo um pouquinho, porque cada aluno, a gente convive com eles diariamente. E cada um tem uma história. E a musculação, ela não, o treino, a musculação, a superação ali, ela vai trabalhar isso com o aluno. Às vezes a gente nem percebe que a gente está impactando tanto aquela pessoa. E eu já recebi relatos assim de alunas dizendo, Dani, eu já estou há 1 ano treinando, se não fosse tu ficar me falando, eu já teria desistido há muito tempo. Às vezes a pessoa tem sobrepeso, obesidade, ou eu tenho muito aluno também querendo ganhar massa, e eu olho às vezes e eu penso assim, poxa, essa pessoa ela não percebe, porque hoje ela está saudável, ela quer ganhar massa muscular. Só que quando ela for mais velha, normalmente a pessoa que é magrinha, ela vai perder massa muscular ainda com a idade e vai ter problema de saúde, vai ter problema de as pessoas mais velhas de cair, de não ter força nos membros inferiores e tudo mais. E o fato dela estar treinando hoje é o que vai cuidar do futuro dela, da velhice dela. Claro, a gente não pensa nisso hoje. Hoje a gente pensa no hoje, né? Então, e aí eu tento olhar para os alunos de uma forma geral, no todo deles. Converso muito com os alunos, escuto eles, tento ajudar na autoestima, ajudar no físico, e não só esteticamente. Não, é muito importante ele se olhar no espelho e se gostar. Mas o se olhar no espelho e se gostar pode ter um físico lindíssimo e tu te olhar no espelho e não gostar. E tu nunca achar que tá bom. E aí é que tá, às vezes, o trabalho do personal. Mostrar, olha aqui, tu viu o que tu desenvolveu aqui? Olha que bonito que ficou as tuas costas, como tá desenhada. Então, tem também esse lado psicológico que a gente tem que trabalhar. E aí eu acho isso muito bonito, assim, na educação física. Dani, fala um pouquinho também pra gente sobre os benefícios da musculação para quem tá nos assistindo em casa e precisa ainda daquele empurrãozinho. Então, eu vou usar a minha mãe como exemplo. Por muitos anos eu venho dizendo, eu tenho em casa uma dificuldade que a maioria das pessoas tem. Então, eu sei bem como é que funciona. A gente vai procrastinando, né? A gente vai deixando para depois. E aí, normalmente, a gente só busca a musculação, a sala de academia, quando a gente já tá com problema. Eu cansei de dizer para minha mãe, precisa comer proteína. Vocês comem só carboidrato. Tem que se alimentar melhor, tem que se cuidar, tem que fazer atividade física. Não tem jeito. Salada, uma dificuldade de comer salada. Não posso falar porque, assim, quando eu comecei a competir, que eu aprendi a comer salada. Eu não comia nada. Minha casa era só carboidrato. A gente tinha uma alimentação boa, mas era baseada em carboidrato. E aí recentemente, há pouco tempo,
a gente foi fazer os exames, ela não estava se sentindo mal. Aí estava com pré-diabetes, com hipertensão. E aí o médico falou para ela tudo que eu canso de falar. E aí ela disse, olha, é obrigação, não é mais uma opção para ti. Tem que praticar atividade física e tem que cuidar mais da alimentação, tem que comer proteína. E eu mostrei para ela, mãe, tu já viu que se lá atrás, quando tanto eu falei, tivesse feito, não estaria com pré-diabetes, não estaria com colesterol alto. Fora isso, questões articulares. A gente, não adianta tudo que a gente, e assim, ó, a gente tem a ilusão de que se eu ficar na pia lavando louça, eu tô em pé, eu tô me movimentando. Mas não, esse tipo de movimento só desgasta mais. Articulação e tendão, tudo, não fortalece. O músculo é o que vai proteger a articulação. Ter musculatura é que vai proteger a articulação. Então, aí, problema no tornozelo, problema no joelho, problema nas costas, dor no corpo. Eu tenho uma senhora que eu dou aula, que ela sempre diz, nossa, quase não vim porque eu tô com dor nas costas. Aí eu digo para ela, mais um motivo para tu vir. Aí a gente treina, quando termina o treino, ela disse, nossa, minhas dores passaram. Eu disse, sim, mas eu sempre lhe digo isso, tem que vir, não pode deixar de vir. Então a gente tem aquela ilusão assim, se eu tô com dor, se eu tô meio ruinzinha, não vou treinar, é mais um motivo para treinar. Tô com ansiedade, não vou treinar, mais um motivo para treinar. Então a musculação, ela é indispensável. Cada vez mais, ainda mais depois da pandemia, as pessoas têm se conscientizado que não existe mais a opção, não é opcional, não é só estética, está muito longe de ser. As pessoas precisam, cada vez a nossa população está mais ansiosa, está tendo depressão, e a musculação é a saída, é a solução. E o fato de tu ir para a academia já te dá, tu já vai conhecer pessoas, vai interagir, isso é muito saudável. E a gente sabe também de alguns exemplos que não têm uma idade específica, né, Dani? Já trouxe exemplos da tua mãe, de uma senhora que é tua aluna, e também tu falou dos mais jovens, né? Então, os mais jovens estão agora fazendo bastante, são os mais velhos. O que tu está vendo mais ou menos neste momento? Eu já tive alguns alunos adolescentes, hoje, nesse momento, não estou com nenhum, mas e eu converso com os pais e eu digo assim, que coisa boa, né? Quem dera se na nossa geração a gente tivesse, condições, ou que os pais tivessem estimulado, assim, poxa, quer fazer uma academia? E capaz, na nossa época não existia isso, né? Quando a gente começou a trabalhar, que a gente pensou, acho que eu vou fazer uma academia, tô precisando, tô com umas gordurinhas, alguma coisa do tipo. Hoje não. Hoje os adolescentes estão gostando, estão vendo na internet, na TV. Principalmente o fisiculturismo é um que motiva muitos adolescentes a treinarem. Então, eles estão tendo informação e estão buscando a academia. E, claro, se eles tiverem um acompanhamento, se eles treinarem direitinho, quando eles tiverem a minha idade, eles vão estar voando, eles vão estar assim, ó, além de a estética estar muito bonita, eles vão ter uma saúde sem nenhum tipo de problema, não tem, é que nem matemática, assim, 2 2 é 4, se eles se cuidar, uma coisa leva a outra. Tu fazer uma atividade física vai te levar a te alimentar melhor. Então, imagina um adolescente que cuida do corpo, treinando, vai cuidar ali da alimentação, ele não vai ter problema de colesterol, não vai ter problema de diabetes, não vai. Isso é fantástico, né? Cada vez tem mais, eu fico muito feliz com isso. Dani, a gente está chegando já ao fim do nosso programa e eu queria que tu deixasse então uma mensagem para quem está nos assistindo de incentivo. Aquela pessoa que está com autoestima baixa, que quer, mas não sabe se deve. Fala um pouquinho então para essa pessoa e dá um incentivo para ela. Então, eu sei bem como é, porque eu fui ir para academia depois dos 30. Então, eu sei como a gente procrastina, eu sei como a gente tá sempre deixando para depois, sempre é para ontem. A pandemia mesmo nos mostrou que a gente precisa ter uma saúde boa, cada vez mais.
E então, vai para academia, seja por estética, seja por causa da saúde, seja por dor, por estar com alguma dor. Não procrastina mais, vai, porque eu tenho certeza. O início ele é difícil, o início a gente vai por obrigação, mas com o passar do tempo a gente se apaixona. Eu sou exemplo disso, conheço muitas pessoas que vão. Eu tenho aluna, inclusive, que me manda mensagem seguida dizendo assim: eu nem acredito que eu não sinto nem vontade de não ir. Porque com o passar do tempo, a gente passa a gostar e é fundamental para a saúde. Não deixa mais para depois, porque a gente, os dias estão muito corridos e a gente precisa ter saúde para encarar. Por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, seja por quem for. E principalmente por ti. Muito obrigada, Dani, pela tua presença hoje aqui. Eu que agradeço. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. É importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.